Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia do Paulo Freire que, assim, de cara pode soar um pouco estranha. O tal do medo da liberdade. Isso mesmo. Ele fala que, às vezes, justamente quem está sofrendo mais numa situação de opressão pode ter medo da liberdade que mudaria tudo. Por que será que isso rola? E como que essa tensão aparece no dia a dia de uma escola pública, um lugar que, bom, deveria ser para emancipar, certo? É uma pergunta central, sem dúvida. Para investigar isso, a gente vai usar uns trechos-chave da Pedagogia do Oprimido, a obra, assim, o mais conhecida do Paulo Freire, né? Um livro que ele escreveu lá no exílio, faz tempo já, ao fim dos anos 60, mas que continua super relevante, desafiando educadores, principalmente quem está na linha de frente, na liderança das escolas públicas aqui no Brasil. Exatamente. E a nossa ideia hoje, assim, não é só fazer um resumo do livro, né? O objetivo é cavar fundo mesmo nas críticas que o Freire faz à educação mais tradicional. Aquela que ele chamou de bancária. Ah, a famosa bancária. Isso. E mais importante ainda é explorar como a proposta dele de uma educação libertadora pode, tipo, iluminar a prática de quem está dirigindo uma escola, coordenando. Faz sentido. Vamos pegar esses conceitos-chave, né? Opressão, diálogo, conscientização, e pensar, tá, mas como isso se aplica aos desafios concretos, às possibilidades de quem está lá na gestão escolar hoje? Porque para Freire, a educação é prática da liberdade. É isso que a gente quer desvendar. Ótimo. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história da educação bancária. A crítica do Freire é pesada, né? Muito. Essa metáfora do banco, o professor é quem deposita o conhecimento e os alunos são vistos como uns potes vazios, né? Passivos, Uhum. recipientes. É aquela coisa, o educador sabe tudo, o aluno não sabe nada. O educador pensa, o aluno, bom, é pensado por ele. O educador fala e o aluno só escuta quietinho. Exato. Parece uma foto antiga, mas quantas vezes a gente não vê uns ecos disso hoje, né? Naquela pressão por memorizar para a prova, ou, sei lá, numa reunião pedagógica que a voz do professor quase não aparece. Totalmente. E o Freire mostra que isso não é inofensivo, sabe? Quando você trata o conhecimento como algo que você dá, você meio que anula o poder de criar do aluno. Você domestica, em vez de instigar, de provocar. E, no fundo, né, isso acaba ajudando quem quer que as coisas continuem como estão. O objetivo ali, escondido, é adaptar o pessoal à realidade, transformar a mentalidade dos oprimidos, ele diz, e não a situação que os oprime. Para manter o status quo. Exatamente, é uma lógica de conformidade. Pensa só, às vezes aquela pressão por nota em avaliação externa leva a escola a focar só em depositar conteúdo específico, né? E aí se perde a chance de uma formação mais crítica, mais ligada à vida real do aluno. Faz todo sentido. E aí, qual é a alternativa que ele propõe? Essa tal educação problematizadora, o que define ela, assim, no essencial? Basicamente é uma educação que nasce do diálogo, sabe? E da investigação da realidade. A relação professor-aluno muda. Muda completamente. Como assim? Os dois viram sujeitos, ativos. Os dois aprendem e ensinam juntos. O professor não é mais o dono do saber, mas é alguém que também aprende quando conversa com os alunos sobre o mundo que está em volta deles. Ah, é daí que vem aquela frase famosa. Isso. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. O foco sai do conteúdo puro e vai para o processo de desvendar a realidade, sabe? De entender ela criticamente para poder mudar alguma coisa. Nossa, isso é muito forte. Mas aí vem o desafio prático, né, para quem está na liderança da escola. Como é que um diretor, uma coordenadora consegue, de fato, criar essa cultura problematizadora numa escola pública? Que muitas vezes tem recurso limitado, currículo engessado e uma tradição bancária forte. É um desafio gigantesco, não tem jeito. Mas não é impossível, né? Acho que começa por repensar os próprios espaços de gestão, sabe? Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, reunião pedagógica. Em vez de ser só para passar recados de cima para baixo, pode virar um espaço para analisar junto os problemas reais que os professores e os alunos estão vivendo, buscar solução coletiva, entende? Entendo. Significa também dar valor, apoiar a autonomia do professor, para ele poder adaptar o currículo para a realidade dali,
para experimentar outras formas de ensinar, que incentivem a pergunta, a dúvida, a investigação, e não só a resposta certa. É criar uma outra cultura, né? Exato. Uma cultura onde errar faz parte de aprender e onde a participação dos alunos nas decisões que afetam eles é real, é valorizada de verdade. Tá, mas para fazer isso não precisa também mexer na formação dos professores, ter mais tempo para planejar junto, coisas que a gente sabe muitas vezes faltam na rede pública. Como lidar com essas situações limite, como o próprio Freire chamaria? Sem dúvida. O Freire nunca foi ingênuo sobre as condições reais, né? A questão não é ter um modelo perfeito logo de cara, mas começar um processo de mudança a partir do que existe. Uhum. A liderança pode, sei lá, lutar para ter formação continuada dentro da escola mesmo, focada nessas ideias de diálogo, de problematização. Pode buscar parceria com a universidade, com ONG, pode tentar otimizar o tempo de planejamento que já existe para ter mais colaboração. Então não é uma revolução do dia para a noite. De jeito nenhum. É mais uma mudança de postura, de prioridade, sabe? Em vez de só ficar gerenciando a falta de recurso, é buscar as brechas para construir práticas mais libertadoras, mesmo que seja em pequena escala no começo. É um trabalho constante de resistir e de criar. E essa ligação forte que ele faz entre a pedagogia e as estruturas da sociedade. Isso é muito central nele, né? Ele fala bastante da dinâmica da opressão. Sim, e aí a gente chega num ponto nevrálgico da análise social dele. Ele parte dessa constatação, existe uma contradição fundamental na sociedade, que são os opressores e os oprimidos. Certo. E um ponto-chave, assim, crucial é que essa relação desumaniza os dois lados. O opressor se desumaniza porque reduz o outro a uma coisa, a um objeto, e o oprimido é desumanizado porque negam a humanidade dele. E aí que entra de novo aquela ideia do medo da liberdade, né? Exato. Freire percebe que os oprimidos, vivendo nessa cultura toda de opressão, acabam internalizando a visão negativa que o opressor tem deles. Ele usa até uma expressão forte, hospedar o opressor. É forte mesmo. Isso pode gerar uma autoestima lá embaixo, aquela sensação de incapacidade, de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, ele escreve, acabam acreditando. Pensam os alunos que chegam na escola já desacreditados, ou aqueles que ficam quietos com medo de errar, de zoarem eles. Triste, né? Essa internalização pode criar uma coisa dupla. A pessoa quer ser livre, mas ao mesmo tempo tem um medo danado da responsabilidade, dos riscos que a liberdade traz. E às vezes, o que é trágico, o sonho do oprimido vira querer ser o opressor no lugar dele. Freire diz que a opressão começa num ato de violência, né? E se mantém por causa de uma consciência fortemente possessiva do opressor, que vê tudo, até as pessoas, como coisa para dominar. Uhum. Mas a ideia mais radical e também mais cheia de esperança do Freire é que a libertação de verdade só pode vir dos oprimidos. E quando eles lutam para se libertar, o objetivo não é trocar de lugar com o opressor, não é virar um novo opressor. Não. Qual é, então? É restaurar a humanidade de todo mundo, inclusive a dos antigos opressores. Por isso que a pedagogia é do oprimido, feita com ele a partir da realidade dele. Não é algo feito para ele por alguém de fora. Essa dualidade, querer ser livre, mas ter medo, faz parte desse processo, que é doloroso, de tomar consciência e de lutar. Isso faz a gente pensar. Como é que as relações de poder dentro da escola podem, às vezes, sem querer, acabar espelhando ou até reforçando essa opressão que existe lá fora na sociedade? O que uma liderança escolar mais atenta pode fazer a respeito? Essa pergunta é chave. Essas dinâmicas aparecem de muitos jeitos, né? Na forma como as decisões são tomadas, são centralizadas ou todo mundo participa. Nas regras da escola, são só para punir ou buscam responsabilidade, reparação? Na relação professor-aluno, é só hierarquia e autoridade ou tem respeito mútuo, diálogo? E como a escola lida com as famílias, com a comunidade? É uma via de mão única, só cobrando, ou é parceria, escuta? São muitos pontos. Uma liderança consciente precisa ficar ligada nisso tudo. Por exemplo, fazer conselhos escolares que funcionem de verdade, com participação real.
Usar práticas de justiça restaurativa para lidar com conflito. Criar jeitos de escutar de verdade os alunos e os professores. Fazer projetos que liguem a escola com a vida da comunidade. Tudo isso, sabe, são formas de desafiar a lógica da opressão e construir relações mais humanas, mais democráticas ali no dia a dia. E o Freire não só aponta o problema da opressão e da educação bancária, ele indica um caminho para superar isso. O diálogo. Mas ele é bem claro que não é qualquer conversa, né? De jeito nenhum. Para ele, a dialogicidade é bem mais profunda. É o encontro das pessoas com o mundo ali no meio para poder pronunciar esse mundo. Pronunciar o mundo. Como assim? Nomear ele criticamente. Entender como ele funciona, com toda a complexidade, e a partir daí, agir para transformar. A palavra nesse diálogo não é oca, sabe? É a palavra verdadeira. Palavra verdadeira? Que une duas coisas que não podem se separar: a ação e a reflexão. Isso é o que ele chama de praxis. Ah, a praxis. Exato. Se a palavra é só reflexão, só ideia, sem ação para mudar nada, ele chama de palavreiro, blá 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 inútil. E se é só ação, sem pensar criticamente sobre ela, vira ativismo, fazer por fazer sem rumo. E como é que se constrói esse tipo de diálogo de verdade? Especialmente num lugar como a escola, que pode ter muita hierarquia, desconfiança, até conflito. Quais seriam os ingredientes? Olha, Freire aponta alguns pilares que são essenciais. E não são só sentimentos, sabe? São posturas éticas políticas mesmo. Primeiro, o amor. Não um amor bobinho, mas um compromisso sério com as pessoas, com a causa da humanização, da libertação. Certo. Segundo, a humildade. Reconhecer que ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo. Estar aberto para aprender com o outro, não importa a posição dele. Uma liderança humilde é a que escuta, que admite que não tem todas as respostas, né? Fundamental. Terceiro, a fé nos homens, quer dizer, nos seres humanos. Acreditar que as pessoas podem criar, podem transformar, podem ser donas da sua história. Sem essa fé, o diálogo vira outra coisa, vira manipulação. Uhum. Quarto, a confiança. Essa não dá para impor, né? Se constrói no dia a dia, sendo coerente entre o que se fala e o que se faz, sendo transparente. Quinto, a esperança. Mas não é esperar sentado. É a certeza de que a realidade pode sim ser mudada com luta, com engajamento. Esperança ativa. Isso. E por último, o pensar crítico. A capacidade de olhar a realidade não como algo pronto, fixo, mas como um processo, que está sempre mudando, cheio de contradição, mas também cheio de possibilidade de transformação. Todos esses pontos se ligam, se alimentam nesse diálogo verdadeiro? E o oposto disso. Ele descreve as práticas antidialógicas que servem justamente para manter a dominação. Pode dar uns exemplos de como isso aparece na escola? Claro. Ele identifica 4 principais. A conquista é quando, por exemplo, uma gestão ou um grupo quer impor sua visão para todo mundo, tratando os outros como massa de manobra, gente a ser conquistada para os seus objetivos. Entendi. A divisão acontece quando se estimula a competição ruim entre os professores, sabe? Ou quando se cria muro entre a escola e a comunidade. Ou quando isolam os alunos problema. Isso impede que o pessoal se una para enfrentar os desafios juntos. A manipulação rola com aqueles discursos que falam em participação, mas a decisão já está tomada lá em cima. Ou quando usam uns mitos, tipo a ideia de que só a escola vai resolver todos os problemas sociais para anestesiar a crítica, gerar conformismo. É sutil às vezes. E por fim, a invasão cultural. Essa é muito comum. É quando o currículo que vem de cima, ou mesmo os valores de uma cultura que domina dentro da escola, simplesmente ignora ou desvaloriza a cultura, a língua, o saber dos alunos, das famílias deles. Aí eles acabam sentindo vergonha de quem são, tentando imitar um modelo que não é deles. Perceber essas práticas já é o primeiro passo para lutar contra elas. E o Freire fala que esse diálogo educativo transformador, ele começa antes mesmo da sala de aula, né? Na hora de definir o que vai ser ensinado e aprendido. Exatamente. Ele critica muito essa ideia de currículo pronto, que vem de fora, sem ligação com a vida dos alunos. No lugar disso, ele propõe um processo de investigação temática. Investigação temática? O ponto de partida do que se vai estudar tem que ser a realidade que os alunos e a comunidade vivem, suas preocupações, seus sonhos, seus problemas reais.
Pelo diálogo, professores e alunos investigam juntos esse universo temático local para achar os temas geradores. Temas geradores. São tipo os assuntos mais importantes dali. Isso. São aquelas questões fortes, significativas, que carregam a possibilidade de abrir outras discussões, de puxar outros fios, sabe? Por exemplo, numa comunidade que tem problema de falta de saneamento. Nossa, isso pode ser um tema gerador incrível para discutir saúde, cidadania, meio ambiente, política, história, geografia, um monte de coisa. Entendi. Aí, esses temas são codificados, viram desenho, foto, uma pequena peça de teatro, algo assim, e depois são descodificados, analisados criticamente em grupo naqueles espaços que eles chamam de círculos de cultura. A ideia é entender as causas, as consequências e pensar em ações para mudar. Então, trazendo isso para a gestão da escola, uma liderança que segue Freire incentivaria que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, não fosse só um papel na gaveta, certo? Mas um processo vivo, construído ouvindo mesmo as questões que importam para aquela comunidade escolar. Exatamente essa a lógica. Incentivaria projetos entre disciplinas que partissem de problemas do bairro, por exemplo, envolvendo os alunos na pesquisa e na busca de solução. É bem por aí. Significa fazer do planejamento do currículo, do próprio PPP, ferramentas de diálogo e de investigação da realidade. E não só um jeito de cumprir tabela, de responder à burocracia. Abrir mão do controle total. Exato. Confiar que professores e alunos podem construir conhecimento relevante a partir da experiência deles, do contexto deles. Dá mais trabalho, com certeza, mas é muito mais potente para ter uma educação que faça sentido e que mobilize para transformar alguma coisa. E todo esse processo de investigar a realidade com diálogo leva a um conceito central em Freire, a conscientização, que, como a gente já falou, não é só um estalo na cabeça, né? Não mesmo. Conscientização para Freire é bem mais que só sacar intelectualmente como as coisas são. É um processo de se inserir criticamente na história. Inserção crítica. Implica não só entender as estruturas sociais, econômicas, políticas que causam a opressão, mas também se sentir e agir como alguém capaz de mudar essa realidade. É aqui que a praxis, aquela união que não se separa entre pensar criticamente sobre o mundo e agir para transformar ele, vira o centro de tudo. Ação e reflexão de novo. Sempre. Freire vivia alertando contra separar as duas coisas. A reflexão sem ação é o palavrereio, que não leva a nada. A ação sem reflexão é o ativismo cego, que pode até acabar ajudando a opressão sem querer. Pensa naqueles projetos escolares que ficam só no discurso bonito, ou naquelas ações pontuais que não mexem na causa do problema. E como essa conscientização ajuda a quebrar aquele sentimento de impotência que muitas vezes paralisa todo mundo, alunos e professores? Ela é chave para romper com o fatalismo. Sabe aquela ideia paralisante de, as coisas são assim mesmo, sempre foi assim, não vai mudar? Sim, claro. Quando você analisa criticamente, você percebe que a realidade é construída, historicamente, socialmente. E se ela foi construída, ela pode ser desconstruída e reconstruída. A conscientização também ajuda a superar a cultura do silêncio, onde os oprimidos não podem dizer a sua palavra, não podem expressar o que pensam, o que precisam. Ela faz a gente enxergar situações limite, as barreiras reais, tipo falta de verba, violência, precariedade, currículo travado não como um muro que não dá para passar, mas como desafios históricos que podem ser superados se a gente agir junto pensando sobre essa ação. São os atos limites. É a busca o tempo todo pelo inédito viável. Inédito viável, gostei disso. Aquilo que ainda não existe, mas que virá possível pela praxis coletiva, pela ação conjunta e refletida. Freire sabia que isso é difícil. É um parto doloroso, ele dizia, mas é o nascimento de um homem novo e de uma sociedade mais justa. E voltando para o chão da escola pública,
Como é que a liderança, as práticas pedagógicas podem ir além de só estimular o pensamento crítico, a reflexão e realmente fomentar a ação transformadora, a praxis? Como a escola pode ser um lugar que empodera a comunidade para ser agente da própria história? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Não adianta só fazer debate, análise crítica, se isso não vira algum tipo de engajamento. A escola pode, por exemplo, apoiar e incentivar projetos que os próprios alunos criam para tentar resolver problemas que eles identificaram, na escola ou na comunidade. Tipo o quê? Sei lá, campanhas de conscientização, ações de solidariedade, propostas para melhorar a gestão da escola ou bairro. Pode criar grêmios estudantis que sejam, atuantes de verdade, que tenham voz nas decisões. Pode usar metodologias como aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem-serviço, que ligam o currículo com ações concretas que têm impacto social. E o papel da liderança nisso? É criar as condições, dar o apoio e, principalmente, valorizar essas iniciativas. Mostrar que a escola não é só lugar de aprender sobre o mundo, mas também de agir para transformar o mundo. Uau! Chegando aqui no final da nossa conversa, fica muito claro como as ideias do Paulo Freire, mesmo escritas há mais de 50 anos, continuam, super atuais, né? E desafiadoras para quem pensa e faz educação hoje. Muito. A gente passou pela crítica dele à educação bancária, como um jeito de domesticar, né? Explorou a proposta da educação problematizadora, dialógica, como caminho para a liberdade. Falamos da importância do diálogo de verdade, aquele que vem com amor, humildade, fé, confiança, esperança, pensamento crítico. Os pilares. Isso. E vimos como a conscientização, entendida como praxis, é o que move a superação das realidades de opressão. E a mensagem central que está em tudo isso é impossível escapar dela. A educação nunca é neutra. Ela sempre tem uma função política. Sempre. Ou ela serve para reproduzir a desigualdade, para manter as estruturas de opressão como estão, ou ela se coloca do lado da libertação, da humanização completa de todo mundo. Quando você escolhe uma pedagogia dialógica, problematizadora que busca conscientização, você está fazendo uma escolha política clara, uma escolha pela transformação social. Mesmo que essa transformação comece ali, no espaço pequeno da sala de aula ou da gestão da escola. E para quem está na liderança das escolas públicas aqui no Brasil, né? Que lida todo dia com tanta contradição, tanto desafio, mas também tanta potência, mergulhar em Freire é um convite constante para a gente se autoavaliar. Com certeza. Como é que as nossas práticas de gestão estão funcionando? Como a gente organiza o currículo, a avaliação, como a gente se relaciona com os professores, os alunos, as famílias, a comunidade, como a gente usa os espaços de decisão. A gente está sabendo, ou sem saber, ajudando uma educação que oprime ou uma que liberta? A gente está mesmo construindo escolas onde todo mundo pode, como diz o Freire, dizer a sua palavra? São perguntas difíceis, mas necessárias. E, para fechar mesmo, queria deixar uma provocação final, bem inspirada em Freire, para quem está ouvindo a gente levar para pensar e, quem sabe, para agir depois. Manda. Pensando que as estruturas sociais, as políticas educacionais, às vezes até a cultura da própria escola, pressionam muito pela conformidade, né? Pelo silêncio, para manter tudo como está. Como é que as lideranças escolares, no trabalho do dia a dia, podem não só criar, mas principalmente cultivar e proteger espaços seguros para o diálogo de verdade, para o pensamento crítico dentro da escola? Como podem ativamente transformar a própria escola com todos os limites, mas também com toda a potência que ela tem, num verdadeiro círculo de cultura? Um lugar em que gestores, professores, funcionários, alunos, famílias aprendem juntos o tempo todo a ler o mundo criticamente, a dizer a sua palavra para construir juntos aquele inédito viável.